Olá, muito obrigado por estar aqui conosco. Fique agora aí com a minha palestra sobre diagnóstico e disponibilidade de máquinas. Olá, sou Rafael Calegari, gerente de produtos aqui da Amur Electronic do Brasil, e hoje estou fazendo parte do Technology Days, edição Brasil, e quero falar com vocês sobre um tema importante, que é diagnóstico para as máquinas. Qual que é a importância do diagnóstico para a gente ter um equipamento mais produtivo e, por consequência, aumentar a competitividade da nossa indústria, certo? Então, eu espero que vocês gostem desse tema e eu já quero começar falando sobre algo muito importante que talvez, ultimamente, a gente não tenha dado tanta importância, que é como que a gente tem feito para fazer a conexão dos sensores e atuadores da minha máquina até o cartão de I/O. Só para a gente ter como base, há anos, há décadas, a gente vem fazendo a montagem de painéis basicamente no mesmo padrão, que é colocar um painel central, muitos componentes ali dentro, principalmente por causa de proteção, e tudo fica centralizado nesse painel. Mas os meus sensores e atuadores estão totalmente espalhados pela máquina. Então, eu começo a ter alguns tipos de problema, que eu já vou abordar daqui a pouco. Então, antes de falar sobre o sensoriamento e o diagnóstico, eu quero falar sobre conceitos de fiação e instalação das máquinas, que aí sim é um ponto importante para a gente garantir esse aumento de disponibilidade lá no final. Então, se vocês olharem a imagem que está aí na tela, vocês vão ver um painel simples, obviamente não tem 100% dos componentes de uma máquina, mas tem tudo o que é necessário para fazer a conexão, desde o cartão de I/O, que está ali centralizado do lado do meu CLP, até os pontos de I/O que eu tenho no campo, são sensores e atuadores. Então, se vocês prestarem atenção, eu saio ali de um sensor. Nesse exemplo, eu estou contemplando 64 sensores e atuadores. Então, não é uma quantidade muito absurda, é uma quantidade razoável para uma máquina. E, normalmente, eu não vou levar 64 cabos até o meu painel, certo? Então, aí começa o primeiro problema, são as caixas de passagem. Nessas caixas de passagem, eu começo a ter emendas de cabos e fios. Começo a utilizar bornes. Cada borne tem um ponto de conexão de entrada de fio e de saída de fio. Além disso, eu preciso fazer a identificação de cada borne, de cada via do cabo. Eu tenho que comprar o trilho, eu tenho que comprar prensa-cabo, eu tenho que comprar caixa de passagem, que pode ser inox, pode ser plástica, precisa ter um grau de proteção, dependendo do segmento. E vocês viram que aí eu já tenho um certo trabalho de montagem. Beleza, saí dali com cabos multivias e cheguei no meu painel. No painel, normalmente na base, eu vou encontrar mais bornes. São bornes de passagem, onde eu tenho mais entradas e saídas de fio. Mais identificação, mais terminal, mais conexão via parafuso, onde eu posso ter problema com vibração, desconexão de fio, vibração, problema de mau contato. Então, mais conexões. Saí dos bornes, cheguei ali em algumas interfaces de proteção. Principalmente para os cartões de saída, é muito comum utilizar relé para fazer um interfaceamento, usar optoacoplador, usar borne fusível. Tem muita gente que ainda usa os famosos fusíveis para fazer a proteção dos cartões. Agora, se a gente for pensar principalmente aí na parte do fusível, eu vou ter um espaço muito grande utilizado dentro do meu painel, porque o borne fusível ele ocupa muito espaço. Eu preciso ter fusível de reposição. Imagina que eu tenho um fusível de 2 amperes e esse fusível queima por causa de um curto-circuito. Eu vou lá na manutenção, vejo que eu não tenho fusível para reposição, vou no almoxarifado. Se eu não tenho um fusível de 2 amperes, o que eu preciso fazer? Eu deixo a máquina parada. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Eu pego um fusível de 4 amperes, de 6 amperes, ou que eu tiver no estoque, coloco ali naquele borne e faço a minha máquina voltar a trabalhar, porém não da forma ideal. Provavelmente, quando eu pedir para comprar aquele fusível de 2 amperes para reposição, dificilmente eu vou fazer essa reposição, eu vou deixar lá um fusível que não é adequado para a minha aplicação. Mas esse também é um detalhe que pode atrapalhar a disponibilidade da máquina no futuro. E saio dessas interfaces de proteção e finalmente chego no cartão de I/O. Cheguei no cartão de I/O,
finalmente agora ali eu tenho as últimas conexões também via borne mola ou via parafuso. Com vibração posso ter mais problemas. Então você viu que para uma aplicação simples, uma simples ligação ali de um sensor até um cartão de I/O, a gente está gastando muito tempo. Então, para essa aplicação, a gente vê que 450 pontos de conexão via bornes foram feitos. Então, a possibilidade de eu ter um tipo de falha é muito grande. E se eu considerar também tempo de montagem, manutenção numa reposição de um dispositivo, de um equipamento, eu também tenho muito tempo. Isso é máquina parada, é falta de produtividade. Então, se eu considerar 2 minutos por tempo de conexão por ponto, 2 minutos decapando o fio, colocando terminal, colocando identificação, parafusando em cada borne, eu levo 2 minutos, 15 horas e meia só para fazer 64 pontos de I/O. Fora todo o restante, né? Saliento aqui que essa máquina, né, esse painel que vocês estão vendo, só tem o necessário para ligar os I/Os, certo? Então, vocês veem que para I/O discreto, a gente tem um trabalho muito grande e pouca tecnologia, porque você pode ter certeza que se um fio escapar de um borne, você não vai ter o diagnóstico necessário. Qual que é a consequência, né, também de fazer essa ligação ponto a ponto? A gente tem calhas cheias de cabo, mal acomodados, muitas vezes com sobras de cabo, então eu tenho cabos dando voltas, onde necessariamente eu preciso respeitar o raio de curvatura desses cabos, eu posso ter um problema de rompimento. E nessa foto aí que vocês estão vendo na esquerda, se eu fechar essas calhas, colocar tampa nelas, parece que o painel está excelente, mas não é exatamente isso que acontece quando a manutenção precisa fazer um trabalho de reposição. Então, eu conto com uma fiação super complicada, eu conto com dificuldade na localização das falhas e eu tenho também um altíssimo custo com fio, cabo, terminal, identificação, enfim, custo de material. E do lado direito a gente vê essas caixas de passagem, né, que a gente também tem problemas nelas, mesmo sendo bem pequenas. Vocês podem ver que nessa caixa falta espaço para acomodar a fiação. Mesmo tendo poucas conexões, a gente vê borne sem identificação. Então, o trabalho de manutenção, você pode ter certeza que vai ser muito mais difícil. Então, a consequência, né, dessas ligações ponto a ponto, um conceito de instalação que talvez não seja adequado, vai me trazer problemas no futuro, principalmente com manutenção corretiva. Qual que seria uma possível solução? Como que a Moore enxerga alguns casos, né? Vou comparar exatamente a mesma máquina agora. Então vocês estão vendo que o painel reduziu drasticamente. Por quê? Porque eu não tenho mais necessidade de tanto borne, não tenho a necessidade de interfaceamento com relés para proteção, borne fusível, optoacoplador. E o principal, agora eu tenho a rede no campo. Então, o protocolo de rede que eu estou usando na minha máquina, vou falar os mais tradicionais aqui, um Profinet, um Ethernet IP, um EtherCAT, eles agora estão também no campo. Então, não faz mais sentido eu pegar o cartão de I/O e colocar do lado dos sensores e dos atuadores? Então, eu vou fazer a conexão, tudo com grau de proteção adequado. Na indústria, costuma-se usar o IP67. Então, eu faço essas conexões próximas dos I/Os no campo e a ligação desses cartões é feita através de um cabo de rede. Simples assim. Ah, mas cadê os relés, Calegari? Cadê as proteções? Esses modos eles já são adequados para esse tipo de aplicação, então eles já têm a proteção integrada aos módulos. Então eu elimino os relés, eu elimino qualquer interface de proteção para curto-circuito ou para sobrecarga e eu eliminei os bornes que estão ali só para fazer emenda de fio. Então nessa imagem está bem claro que a gente conseguiu enxugar muito do nosso painel quando o assunto é I/O, certo? Então a ligação de sensores e atuadores da minha máquina, agora eu conto com a rede ali no campo e o tempo de montagem e quantidade de pontos de conexão diminuíram também drasticamente, né? Então a gente vê que 83 pontos de conexão contra 450 da ligação anterior. E agora, se eu for considerar 10 segundos por ponto de conexão via conectores,
imaginando que eu consigo utilizar cabo pré-montado, tendo um projeto, sabendo todas as distâncias, eu compro cabo injetado de um lado, do outro, faço a conexão em 10 segundos, porque a única coisa que eu preciso é a minha mão ali para rosquear o conector. Então 10 segundos é o suficiente para fazer esse tipo de conexão, então eu diminui para 15 minutos, de 15 horas e meia para 15 minutos. Então o tempo de montagem cai bastante, e se eu for pensar numa futura manutenção, uma reposição de componente ou dispositivo, eu também vou fazer isso muito mais rápido. Então, um dos passos para a gente conseguir essa melhora de produtividade, para a gente melhorar ali a competitividade da nossa empresa, é pensando também ali no conceito de instalação. Qual que é a consequência, né, de se utilizar um conceito de instalação com rede em campo, por exemplo? Um conceito bem distribuído, com remotas pelo campo. Eu vou dar o exemplo agora do Cube 67 para vocês, está na tela. Então, com um único nó de rede, eu consigo distribuir até 32 módulos, 32 cartões de I/O. Desses cartões, eu posso ter conexão para cartões IP20, por exemplo, se eu tiver um painel com botões, onde eu tenho sinais dentro de painéis, legal, eu uso esse tipo de cartão com proteção integrada e com fácil conexão e comunicação. No campo, eu tenho módulo para sinal analógico, eu tenho módulo para sinal digital, eu tenho módulos que interligam ilhas de válvula, que falam com encoders, temos módulos safety e temos também um módulo para sinal IO-Link. Então vocês ainda vão acompanhar várias palestras aqui durante o Technology Days e vai ter uma especialmente falando de IO-Link. Mas o Cube 67 ele também é adequado já para a comunicação IO-Link também. Então eu posso ter uma máquina com diversos sinais, todos os tipos de sinais de I/O, e o Cube 67 ele vai abranger todos esses sinais e eu consigo fazer uma instalação limpa. Então no meu painel eu só preciso sair com cabo de comunicação e uma alimentação 24 volts. O resto está tudo distribuído no campo. Então, falando um pouquinho mais do Cube, eu posso usar até 60 metros de cabo, distribuindo esses 32 módulos. Módulos multifuncionais, que também me economizam bastante tempo e dinheiro e padronização. Na indústria, quanto mais padronização a gente tiver, também mais vantagem a gente tem. Então, se eu uso um módulo somente para todos os sinais digitais da minha máquina, eu ganho um spare part, eu tenho menos itens no meu almoxarifado, eu tenho facilidades. Tenho também até 128 dispositivos com um único nó de rede. Essa também pode ser uma grande vantagem para quem já faz parte aí dos benefícios do IO-Link. Então, consigo até 128 dispositivos conectados num único nó de rede. Essa também é uma vantagem muito grande que vocês vão ver na apresentação do IO-Link. E agora sim, o diagnóstico no bit. Essa talvez seja a parte mais importante, que lembra que eu falei que os módulos são protegidos contra curto-circuito, sobrecargas. Eu tenho diagnóstico com isso. Então, se qualquer sensor, qualquer atuador entrar em curto-circuito, tiver uma sobrecarga, imagina se um cabo se romper dentro de uma esteira porta-cabos, eu tenho diagnóstico no bit. Isso significa que no meu módulo eu vou saber exatamente qual que é a porta M12 do meu módulo que teve a falha e qual que é o pino que teve a falha. Então, se eu tenho sinal no pino 2 e no pino 4 e a falha foi no pino 4, eu sei exatamente qual que é o módulo, qual que é o M12 e qual que é o pino que esteve a falha. Então, eu chego exatamente na falha em pouco tempo. Então, mesmo para as manutenções corretivas, eu consigo resolvê-las muito mais rápido, certo? Agora fazendo mais uma comparação, né, no I/O discreto com o IP67. No I/O discreto, quando eu tenho essa falha, tive um curto-circuito, por exemplo, eu vou olhar o meu IHM, vou ver se eu tenho alguma mensagem de falha e imagina que tive um curto-circuito numa válvula, o meu disjuntor termomagnético não desarmou, caiu a fonte do painel. Como que eu faço para encontrar essa falha se eu não tenho diagnóstico? Então essa imagem aí da direita é a realidade de muita gente que trabalha com manutenção, que é passar horas e horas procurando falhas que por muitas vezes seriam resolvidas em 10 minutos, né? Mas eu preciso encontrar ela primeiro. Então na automação,
a gente gasta muito tempo procurando falhas por falta de diagnóstico e eu resolvo as falhas muito rápidas, né? Se eu tenho um curto-circuito, provavelmente eu vou trocar um sensor, vou trocar a válvula, vou trocar o cabo. Então isso eu faço muito rapidamente. Mas se eu não tenho diagnóstico, eu vou ficar procurando as falhas. E esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante aqui nesse exemplo é que vocês podem ver que o painel ele já tem bastante componente, faltando, né, todo o restante aí que estaria conectado na máquina, mas para os I/Os eu já tenho muito componente. Então, se eu não garantir uma reserva de espaço no meu painel, eu posso ter problema com possíveis expansões. Quando a gente pensa em máquinas antigas e que eu preciso melhorar o rendimento dessas máquinas, eu faço retrofit. Então, nesses retrofits, provavelmente agora, né, que a gente já fala de indústria 4.0, a gente vai pensar em aumentar a quantidade de sensor na máquina. Então agora eu quero saber a temperatura que está no painel, eu quero saber o nível do óleo da máquina, eu quero sensores para medir vibração, para saber a vazão, enfim, eu quero ter informações do meu processo. Para as máquinas antigas eu preciso sensoriamento, certo? Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver espaço para expansão. Nesse caso eu precisaria de um segundo painel provavelmente, porque eu já tenho muito componente dentro desse painel, certo? Então, a expansão para algumas máquinas que trabalham com I/O discreto no conceito ponto a ponto pode ficar muito mais complicada, mais demorada e mais custosa, porque eu posso precisar de mais painéis na minha máquina para poder aumentar a quantidade de sensores. Em contrapartida, né, quando a gente trabalha com conceito distribuído, com rede no campo, chegando nesse último ponto, né, a expansão ela se torna muito mais fácil. Por quê? Os módulos eles não precisam estar dentro de caixas, não precisam estar enclausurados. Esses módulos eles estão distribuídos no campo. Então, para eu fazer uma expansão, para eu colocar mais sensores, se torna muito simples. Eu só preciso levar o cabo do último módulo até a próxima concentração de sensores e eu já consigo fazer a comunicação desses sensores com o meu CLP. Então, primeiro, a expansão se torna muito mais rápido e fácil. Eu tenho diagnóstico no bit, né, que eu já falei sobre isso. E a gente tem muita ferramenta para a gente conseguir medir a performance dos equipamentos. Então, imagina você ter a topologia gráfica de toda a sua máquina referente aos I/Os e qualquer falha que acontecer, você conseguir agir rapidamente. Então, agora não vai não desarmar o disjuntor e cair a fonte. Agora, vai parar a falha no módulo, eu tenho a visualização via LED, mas eu tenho também agora na IHM uma informação falando qual módulo que parou, qual foi o sensor que deu a falha e qual que é a falha que está acontecendo. Então, trabalhando com as ferramentas corretas, eu tenho esse nível de informação. Isso melhora o tempo de manutenção corretiva, mas também sensoriando a máquina, colocando mais equipamentos na minha máquina, eu consigo partir para as manutenções preventivas também, certo? Dependendo do sensor que eu trabalho, eu tenho informações preventivas e preditivas. Também fazendo mais propaganda aqui das apresentações do Technology Days, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Então, para colocar uma inteligência artificial numa máquina, a gente precisa de sensor, a gente precisa de dados do nosso processo. Então, nesse sistema distribuído, colocar sensores torna muito fácil e se eu quiser simplesmente saber a informação daquele sensor, eu tenho facilmente essa visualização via IHM, via LED ou então via gateways que a gente pode distribuir pela máquina para acesso remoto e ter facilidade na informação, certo? Então, vantagens aí novamente de um sistema distribuído, a gente pode ter o overview de todo o sistema, eu posso saber tudo o que está acontecendo, eu começo a criar o histórico, que também é muito importante para as melhorias contínuas, eu tenho a descrição da falha e a partir do momento que eu tenho a descrição da falha, eu posso também colocar uma sugestão de solução dessa falha. Isso também pode ser muito importante para a equipe de manutenção. Então, se eu tenho uma sobrecarga num sensor, numa válvula, eu posso descrever exatamente qual que é a válvula, qual que é o código dessa válvula e eu sei que eu preciso fazer a troca desse equipamento. Antes de eu partir para a minha máquina para procurar o que está acontecendo, eu saio da manutenção, vou no almoxarifado, já pego aquele item de reposição e faço a troca rapidamente. Então, tendo essas informações, a gente também diminui o tempo de parada de máquina. E esse log, né, que a gente tem, todo esse histórico da nossa máquina,
ajuda muito para as melhorias contínuas do nosso equipamento. Legal? Então, esses dois mundos, né, do conceito ponto a ponto, conceito distribuído com rede no campo, são o primeiro passo e um passo super simples de ser dado para a gente melhorar a produtividade das nossas máquinas e dos equipamentos. Então eu escolhi esse tema aqui para vocês porque ele é um passo simples de ser dado. Vocês só precisam conversar aí com os consultores comerciais de vocês e ter uma assistência para entender como fazer essa migração lá do ponto a ponto para a distribuição em campo. Legal? A minha sugestão é que vocês escolham um parceiro da Mura Electronic. Nós trabalhamos com consultoria, né? A gente não simplesmente atende vendendo componentes, vendendo produtos para os nossos clientes. A gente sim presta consultoria para os nossos clientes, a gente analisa projeto a projeto e indica, né, a melhor solução, a gente indica 2 soluções que vão ser definidas junto com o cliente, qual que vai ser a melhor, qual que vai ser a mais adequada, dependendo do que o cliente também procura como benefício, né? Se quer informação de diagnóstico, se quer o acesso remoto à máquina, se quer ter sensores inteligentes espalhados pela máquina. Então, a gente tem diversas formas de atender os nossos clientes através dessa consultoria e a nossa experiência de mercado diz muito sobre isso. Legal, pessoal? Então, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Convido a todos a continuarem assistindo todas as apresentações aqui do Technology Days. E se vocês gostaram dessa apresentação, ela vai estar disponível, tá, para vocês fazerem download. É só seguir aí as instruções, né, das nossas mídias sociais e continuem assistindo aí o Technology Days. Até mais. Olá, muito obrigado por ter acompanhado essa palestra e se você quiser acompanhar o restante dos conteúdos, fique à vontade, já estão disponíveis aí para o seu acesso.